Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Calcule o número de mols correspondentes a meio quilograma de ureia. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar saber aqui é o que é meio quilograma, né? Meio quilograma, a gente está falando em 0,5, ó, 0,5 quilogramas de ureia. Se eu tivesse 1 quilograma de ureia, tá? 1 quilograma de ureia, quantos gramas eu ia ter de ureia? Você sabe? Tem que saber converter 1 quilograma para grama. E é bem simples, é só multiplicar por 1000, tá? Então, você passando de quilograma para grama, você só tem que multiplicar por 1000. Você tem 1000 gramas de ureia. Agora, se eu tenho 0,5 quilogramas de ureia, que é a metade, né, de 1 quilograma, nós vamos ter 500 gramas de ureia. É importante que você saiba disso porque a gente vai trabalhar com a unidade em gramas, a unidade de massa em gramas, e não em quilogramas quando a gente for fazer o cálculo do número de mols. Por quê? Para calcular o número de mols, a gente utiliza a massa molar. A massa molar, ela é a massa em gramas que a gente tem a cada mol de determinada substância, tá? Então, por exemplo, massa molar, ela tem como unidade de medida o grama por mol. Para você calcular a massa molar, você precisa conhecer a fórmula molecular, vou colocar ela aqui, ó, AFM, que seria a fórmula molecular da ureia, que seria CH4N2O, tá? Se você fosse ver a fórmula estrutural da ureia, é mais ou menos assim, ó, NH2, NH2, tá? Essa daqui é a fórmula da ureia. E aí eu peguei a fórmula molecular dela, que vai ser CH4N2O. Com essa fórmula molecular aqui, você consegue calcular a massa molar da ureia. Eu vou colocar aqui embaixo, então, ó, CH4N2O. A gente vai, para calcular a massa molar, a gente vai separar os elementos químicos que a gente tem dentro da molécula da ureia, que são carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. São essas letras maiúsculas que a gente tem aí. E aí você vai pegar na tabela periódica a massa atômica ou peso atômico de cada um desses elementos químicos: carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Vou abrir aqui uma tabela periódica para a gente. Bom, tá aí a nossa tabela. Observem aqui, ó, aqui no meio da tabela a gente tem uma legenda, tá? E ela está mostrando para a gente que o valor que a gente tem embaixo do nome é o peso atômico, tá? E a gente vai atrás do peso atômico aqui, ó, do carbono. A gente vai atrás do peso atômico do nitrogênio, do oxigênio e do hidrogênio, tá? Desses 4 elementos aqui. Então, vou marcar eles assim, ó. 1 para o hidrogênio, está aqui embaixo. Carbono é 12, o peso atômico dele. O do nitrogênio é 14 e o do oxigênio aqui é 15,999, que a gente vai arredondar para 16, tá? Voltando no nosso exercício, então quais são os pesos atômicos? É 12, 1, 14 e 16. Você vai multiplicar os pesos atômicos desses elementos químicos pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula de ureia. E aí eu vou colocar aqui também, ó, a fórmula estrutural da ureia para você conseguir fazer a contagem de duas formas diferentes. Mas é importante que você consiga ver a partir da fórmula molecular, tá? Então eu tenho aqui H e H e pronto. Olha só, quantos carbonos eu tenho na molécula? Se você observar aqui, ó, não tem nada na frente do carbono. Isso significa que ele aparece uma única vez. Olha aqui na fórmula estrutural agora, ó, uma única vez. Na frente do hidrogênio tem o número 4, então ele aparece 4 vezes. Vamos olhar aqui na fórmula estrutural, ó, 1, 2, 3, 4 vezes.
Agora, nitrogênio aparece 2 vezes. Então, você vai pôr um 2 aqui. E aqui, ó, 2 vezes está aqui, ó. 1, 2 vezes. O oxigênio aparece uma única vez aqui. Então, você vai multiplicar por 1. E aqui não tem nada na frente dele, por isso ele aparece uma única vez. Tá? E aí você vai multiplicar 12 vezes 1, que é igual a 12. 1 vezes 4 é igual a 4. E 14 vezes 2, que é igual a 28. 16 vezes 1 vai ser igual a 16. E pronto. Essas são as massas totais que você tem de cada elemento químico dentro da molécula. A massa total do carbono é 12 porque só tem um carbono. Do hidrogênio é 4 porque você tem 4 hidrogênios, cada um com massa 1. São 4 átomos de hidrogênio dentro da molécula, tá, de ureia. A nitrogênio temos 2 vezes, né? Temos 2 nitrogênios. A massa total do elemento nitrogênio dentro da molécula, que são dos 2 átomos, é 28. E do oxigênio é 16 mesmo, porque eu só tenho um oxigênio. E aí você vai fazer a soma desses valores. Você vai somar 16 mais 28 mais 4 mais 12, que vai ser igual a 60. Tá? Então, 60 gramas por mol é a massa molar que você vai ter da ureia. Pessoal, é sempre o mesmo procedimento quando vocês quiserem fazer o cálculo de massa molar para qualquer molécula que seja, tá? Então, a gente descobriu a massa molar. Qual que é a relação que essa massa molar me dá? É uma relação entre a massa em gramas e o número de mols. Você lembra que a questão passou para a gente meio quilograma de ureia, que era 0,5 quilogramas. E aí, o que a gente fez? Convertemos para grama. Por quê? Porque a massa molar, ela relaciona grama por mol. Então, você vai utilizar esses 500 gramas para descobrir quantos mols você vai ter. Olha só, pela massa molar, só pela massa molar, eu tenho 60 gramas por mol, não é? Então, você vai escrever assim, ó. Eu tenho 60 gramas de... Aí você pode escrever ureia ou colocar a fórmula molecular aqui, tá? C4 ou CH4N2O equivalem a 1 mol de ureia. A 1 mol de ureia. Aí vem a questão e diz que você tem meio quilograma, ou seja, que você tem 500 gramas de ureia. E ela quer saber, com 500 gramas de ureia, qual vai ser o número de mols que você vai ter de ureia. Bom, para você conseguir fazer esse cálculo, né, do número de mols que você vai ter de ureia, agora, para a gente encontrar o valor de x, a gente vai fazer uma regra de 3. O x vai multiplicar pelo 60, você vai ter x vezes 60, que vai ser igual a 500 multiplicado por 1. 500 vezes 1. X vezes 60 vai ser igual a 60 vezes x. 500 vezes 1 vai ser igual a 500. Você pode cortar aqui 0 com 0, né? Você vai ter o 6 que estava multiplicando pelo x, passando dividindo para o outro lado da equação. E aí você vai ter aquele 50 dividido por 6, e esse vai ser o valor que você tem aí do seu x, tá? Vou fazer essa divisão aqui, 50 dividido por 6. 6 vezes 8 é o mais próximo que a gente consegue chegar de 50, né? Que vai ser igual a 48. Aí a gente vai ter 50 menos 48 vai dar 2. Vou adicionar um 0 aqui e uma vírgula aqui. 6 vezes 3 é igual a 18, né? Mais próximo que a gente consegue chegar de 20. Aqui vai ficar repetindo, né? Vai dar 2 de novo. Vou adicionar um 0, vai dar 3. Tá, então vai ser 8,333, né? Então vou colocar aqui, ó, x é igual a 8,33 como sendo a nossa resposta. Isso daqui não era um mol de ureia que a gente tinha? Então você vai colocar aqui embaixo, mol de ureia. Lembrando que ureia agora não tem acento, mas antigamente tinha um acento no E, né? Depois da reforma ortográfica ficou sem. Então é assim mesmo. Bom, então tá aí, pessoal. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui, de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.